Fala galera! Esse curta documentário tem como objetivo contar um pouco das explorações portuguesas e espanholas pelos oceanos e o choque cultural que essas civilizações tiveram ao encontrarem povos que até então eram desconhecidos. Mas para isso, voltaremos até o século XIV para entendermos as motivações que portugueses e espanhóis tiveram para enfrentarem o medo e se lançarem aos mares. O século XIV é marcado como o início do chamado Renascimento comercial da Europa. Até então, Constantinopla era a maior ligação entre o mundo feudal do Ocidente com o quase desconhecido mundo do Oriente. As cruzadas intensificaram as relações dos europeus com os outros povos, gerando novas rotas de comércio e o descobrimento de novos produtos, as chamadas especiarias. Nesse contexto, as cidades italianas de Gênova e Veneza se destacaram sendo as principais fornecedoras de especiarias para a Europa. As especiarias eram transportadas por caravanas até as feitorias das repúblicas italianas localizadas ao longo dos mares Adriático e Negro, e a partir delas, os comerciantes transportavam a mercadoria através do mar Mediterrâneo até a Itália, que servia como distribuidora desses produtos para o restante do continente. Os produtos que chegavam à Itália geralmente eram vendidos por preços exorbitantes, que, por consequência, os comerciantes de outros países revendiam com preços ainda mais altos. Esse monopólio do comércio fez com que as cidades italianas enriquecessem, enquanto os comerciantes do oeste europeu buscavam agora acabar com esses monopólios, indo diretamente às fontes, a África Ocidental e a Índia. Portugal foi pioneiro nesse quesito. Na primeira metade do século XV, o príncipe Dom Henrique, o Navegador, patrocinou viagens e estudos de navegação. Os portugueses desenvolveram uma série de técnicas e de equipamentos. Um dos mais importantes foi a caravela, embarcação que, com 2 ou 3 velas triangulares, podia navegar a bolina, zigue-zagueando contra o vento. A tomada de Ceuta em 1415 marca o início da exploração e expansão portuguesa por ser um fator de controle marítimo no Estreito de Gibraltar, além de ser uma continuidade da Guerra Santa contra os muros. Em 1420, os portugueses se instalaram na Madeira, onde se iniciou o processo de cultivos agrícolas. 10 anos mais tarde, alcançaram as Canárias e os Açores, com o intuito de conseguirem escravos. Em 1434, pouco antes da derrota na Batalha de Tanger, uma barca comandada por Gil Eanes conseguiu ultrapassar o Cabo Bojador, abrindo as latitudes do sul das Canárias à navegação portuguesa, deixando para trás medos que a Antiguidade e a Idade Média haviam criado. Na Guiné, nome com que eles chamavam toda a costa noroeste da África, fundaram a feitoria de São Jorge da Mina, onde negociavam ouro, escravos, marfim e pimenta malagueta. Paralelamente à expansão portuguesa pela costa africana, os turcos ampliavam seu domínio territorial pela Europa. Centros comerciais e colônias italianas no Mar Negro foram dominadas e a principal ligação entre Gênova, Veneza e suas colônias, Constantinopla, caiu nas mãos otomanas em 1453. A rota do comércio de especiarias entre o Ocidente e o Oriente pelo Mediterrâneo se encerrou, fazendo com que fossem necessárias novas explorações a fim de encontrar uma nova ligação comercial com as Índias. Uma das grandes vitórias das explorações lusitanas se dá pela travessia do Cabo das Tormentas, no extremo sul da África, por Bartolomeu Dias em 1488, ligando pela primeira vez os oceanos Atlântico e Índico. Enquanto navios portugueses expandiam seus domínios pela costa africana, a Espanha lutava para desenvolver um projeto de expansão marítima. A Guerra de Reconquista foi um dos motivos para os avanços espanhóis no quesito das expansões além mar. Com o casamento dos monarcas cristãos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, foi possível a centralização do poder e a união de forças a fim de expulsar os mouros do território. O último baluarte muçulmano na península, o Reino de Granada, caiu em mãos espanholas em 1492, terminando assim a Guerra de Reconquista. Com o fim da guerra, foi possível uma concentração dos esforços a fim de se iniciar a expansão além mar, sempre com o viés de Guerra Santa. Desde meados de 1484, um navegador genovês tentava convencer o rei de Portugal a patrocinar sua ideia: chegar às Índias navegando sempre para o Ocidente. Com a eminente recusa da coroa portuguesa, Cristóvão Colombo procurou os reis espanhóis Fernando e Isabel a fim de obter o patrocínio necessário. Em 1492,
Com o patrocínio da coroa espanhola e de famílias de mercadores, como os Pinzon e Palos, Cristóvão Colombo partiu em direção ao ocidente com o fim de encontrar as Índias. Colombo era guiado pelo mapa de Toscanelli e sustentado em sua façanha pela confiança que a rainha Isabel lhe depositava. Porém, os marinheiros de sua embarcação não sabiam se deviam confiar nele, até mesmo por ser visto como louco por grande parte da corte devido à sua fama e utopias de conquistar um novo mundo. Ao longo dos dias, quando não se enxergava mais a terra, Colombo temia para o desânimo de seus marujos, devido às situações que suas crenças remetiam a maus presságios, como um navio naufragado e um cometa que caiu no mar. Colombo sempre tentava animá-los sobre a riqueza que encontraria em terras novas, mas os marinheiros murmuravam sobre a loucura de Colombo e como não retornariam mais para a Espanha. Até que em 12 de outubro, a caravela Santa Maria chegou a uma região onde havia areia amarela e homens nus. Colombo descreve em seu diário sobre os homens que ali encontrou. Possuíam corpos torneados cor de bronze. Alguns utilizavam pinturas coloridas, traziam oferendas, água, manjares e diziam que eles tinham descido do céu para comer e beber. Escreve também sobre como eles não eram agressivos e que ali não haviam cavalos ou bois, apenas papagaios e outras aves. A terra onde desembarcaram chamava-se Guanayane, pelos que ali já viviam, e pelo descobridor do Novo Mundo, de São Salvador. Colombo realizou mais 3 expedições para tentar encontrar as maravilhas que dizia seu mapa. O povo daquela região dizia sobre uma grande civilização que havia em terras mais a oeste, o que animava Colombo. Porém, a cada dia ficava mais claro para todos, menos para ele, que a terra encontrada não eram as Índias tão descritas por Marco Polo e desenhadas por Toscanelli. Apesar de todas as maravilhas que ali encontraram, a busca pelo ouro era a parte incessante da viagem. Começa então o processo de terror que assola a América. Conflitos, doenças, mais conflitos com aquele povo que ali vivia e os problemas com os espanhóis que ali desembarcaram. Com a chegada ao poder do rei português Dom Manuel I, Portugal deu sequência às políticas de consolidação de poder nas possessões da costa africana iniciadas por Dom João II. No Marrocos, Dom Manuel deslocou pessoas, armas e suprimentos, elevou o soldo de capitães e soldados, disponibilizando generosos valores às comprarias das misericórdias locais. O monarca valeu-se de recursos captados de alfândega nas possessões, além de captações das cortes para financiar novas expedições militares na África e marítimas para a chegada nas Índias. Assim, em julho de 1497, partiram de Lisboa 4 navios comandados por Vasco da Gama, com destino às Índias. Em maio do ano seguinte, a esquadra chegou em Calicut. Assim, Portugal acaba com o monopólio exclusivo das cidades italianas, inaugurando a Rota do Cabo. Como haviam feito no litoral africano, criaram postos comerciais fortificados, principalmente em Goa, na costa oeste da Índia. Em 1500, o monarca organizou uma segunda viagem para as Índias. Lideradas pelo fidalgo Pedro Álvares Cabral, 13 embarcações partiam de Lisboa em março, avistando terras em 22 de abril. Após passar alguns dias em terras equatoriais, a esquadra de Cabral partiu em direção às Índias. Durante a viagem, o navegador Bartolomeu Dias morreu em um naufrágio na travessia do Cabo da Boa Esperança. A esquadra chegou em Calicut, unindo pela primeira vez 4 continentes: América, África, Europa e Ásia. A viagem representou a posse portuguesa de todo o Atlântico Sul, além do estratégico litoral africano aberto para o Oceano Índico. Na volta da expedição, a esquadra de Cabral encontrou 3 navios enviados pela coroa a fim de reconhecer terras recém-descobertas do Atlântico Sul, e junto da expedição encontrava-se Américo Vespúcio. Vespúcio foi o responsável por revelar que as Índias de Colombo eram na verdade outro continente. O navegador genovês morreu convicto de que haviam chego às Índias. Um dos desafios encontrados pelos europeus na chegada ao Novo Mundo foi encontrar uma passagem para que se pudesse chegar ao outro lado, para então se lançar ao Oriente, uma espécie de expansão do projeto de Colombo. Em 1513, Vasco Nunes Balboa cruzou o Istmo de Panamá, atiçado pelas notícias de riquezas abundantes que enchiam os relatos indígenas sobre as costas para além das montanhas, descobrindo as águas do Mar del Sul. Pouco antes da viagem de Fernando de Magalhães, contudo, o oceano recebeu o nome de Pacífico. Magalhães, em 1519, cruzou o estreito que levou seu nome, na ponta austral do continente, fazendo a viagem de circunnavegação sonhada por Colombo.
O navegador morreu nas Filipinas em 1521 sem completar a viagem, sendo essa completada por Sebastião Elcano. O Império Ultramarino que a Espanha formou na América foi até o século XVIII o maior e mais rico entre todas as colônias europeias. Era baseada na extração de minerais e escravização dos índios. As histórias sobre enormes quantidades de minérios, como o ouro e a prata existentes, levaram os espanhóis a expandirem seus domínios das ilhas do Caribe para o continente no México. Os espanhóis chegaram na península de Yucatán entre 1511 e 1517, porém apenas em 1519, Hernán Cortés, juntamente com Pedro Alvarado, partiram em expedição para reconhecimento e conquista das terras do México. Cortés aportou nos domínios astecas, então governados por Montezuma II, com 508 soldados, alguns cavalos, canhões e armas. Esse foi um dos fatores decisivos para a conquista dos mexicas. Ele encontrou na região central do México um estado poderoso, de grande pujança e desenvolvimento, que possuía uma sociedade com bases escravistas e centralizava o poder no estado tributário e violento. Os mexicas, como se chamavam, popularmente conhecido como os astecas, possuíam uma civilização altamente desenvolvida. A metrópole de Tenochtitlan era pontilhada de pirâmides, irrigada por canais navegáveis e engenhosamente construída para ser a referência de outras grandes cidades do Império, e poderia ser comparada às maiores capitais europeias. Segundo o calendário asteca, o ano de 1519 seria o fechamento de um ciclo, e acreditavam que o deus Quetzalcoatl chegariam pelo mar. Quando os espanhóis então chegaram, eles achavam que eles eram deuses. Assim, a princípio Montezuma ofereceu vários presentes a Hernán Cortés. Depois os astecas perceberam o real interesse dos espanhóis e então ocorreu uma longa batalha durante vários meses. Os espanhóis chegaram a Tenochtitlan em 8 de novembro de 1519, mas apenas em 30 de maio de 1521, juntamente com soldados tlacaltecas, que reforçavam sua tropa, cercaram a cidade. Uma epidemia de varíola trazida pelos europeus estava causando uma mortalidade elevadíssima em Tenochtitlan. Com essa ajuda, após 80 dias de cerco, em 13 de agosto de 1521, os homens de Castela conseguem o Após os fracassos, Pizarro perdeu o apoio do governo do Panamá e apelou ao rei Carlos V. Em 1528 enviou ao rei espanhol ouro, prata, animais exóticos e a lista de riquezas que identificou nas terras. O rei acabou autorizando Pizarro a governar as terras que conquistasse. Rumando ao sul pela costa, Pizarro Pizarro marcou uma audiência com Atahualpa, que veio em uma grande comitiva, enquanto os espanhóis formavam uma trupe chinfrim. Um frei apresentou a Bíblia ao líder inca, e como intérprete perguntou se ele se converteria. Neste momento, não se existe um consenso sobre o que realmente aconteceu, pois se diz que o líder inca Em 1533, Pizarro consolidou a dominação do Império Inca quando invadiu a capital Cusco e fundou a cidade de Lima. Portugal e Espanha foram levados a buscarem novas rotas comerciais, porém não foram decisões abruptas. As explorações são decorrentes de processos expedicionários de reconhecimento. Os confrontos nesses continentes devem-se a divergências culturais, sociais, políticas e principalmente religiosas. O êxito da Espanha na América e um sucesso de Portugal na África
partiram das correlatas organizações internas, pois ao passo que a América enfrentava diversas insurgências, a África administrava seus conflitos de forma mais exímia.